Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Neste tutorial, ensinarei a montar seu bolo, com um recheio extra incluso. O que eu tenho na minha frente é o meu bolo de esponja de framboesa aqui. Na verdade, eu assei este bolo de esponja em 3 formas separadas, porque vai para uma amiga minha e ela prefere esponja a buttercream. Eu sei, ela é louca, né? Queria mais esponja que buttercream. Então, o que eu fiz, na verdade, foi pegar a minha receita regular de bolo de esponja, multiplicar por 1,5 e distribuir entre 3 formas, e eu não vou cortar esses ao meio. Eu só vou usá-los como esponjas mais grossas, mas o que eu quero fazer é adicionar um recheio extra de meu creme de limão e framboesa. Essa receita está no meu canal do YouTube. Recentemente fiz um tutorial sobre isso. Eu amo a combinação de limão e framboesa, então eu embebi esses bolos em uma calda de limão. Eles têm a framboesa cozida na esponja e acho que a combinação perfeita vai ser com esse extra de recheio de limão, mas não é tão simples quanto parece. Existem algumas informações necessárias para adicionar um recheio. Imagine adicionar um recheio mais solto ao bolo. O bolo vai ter uma tendência a balançar um pouco, especialmente se for fazer uma longa viagem. Então vou ensinar 2 formas de montar e rechear bolos, com enchimento extra para total segurança. Você não terá que se preocupar com creme de manteiga, geleia ou recheios escorrendo, pois terá pouco bolo. Então, o que eu já fiz é fixar a primeira camada de esponja na minha base de bolo, e eu tenho aqui meu creme de manteiga de merengue suíço, que eu geralmente aplico em espiral para obter essa bela camada de creme de manteiga. Mas como queremos esse recheio extra, o que eu preciso fazer é criar uma barreira, é assim que se chama. Então, eu vou aplicar uma borda de creme de manteiga que vai segurar o recheio dentro, assim. Então, começando de fora, aplique uma borda uniforme em toda a volta do bolo. Agora é hora de preencher. Então, eu tenho meu recheio aqui com uma colher de chá e mesmo que seja tentador adicionar o máximo de recheio possível, se você adicionar muito recheio, corre o risco de não obter o recheio que deseja. Vou adicionar um pouco de creme de manteiga, apesar do risco do bolo escorregar. Começarei com algumas colheres de chá e usarei a parte de trás da colher para espalhá-lo até a borda do bolo, onde está o creme de manteiga. Então você pode fazer isso com uma faca de paleta, eu apenas acho mais fácil com uma colher de chá e você quer uma camada fina ali. Agora, é claro, você pode usar outros recheios como geleia, caramelo salgado, que é delicioso, qualquer coisa que você não misturaria necessariamente no creme de manteiga. E também é bom ter essa textura adicional por dentro também. Você tem que ter cuidado para não espalhar o recheio demais, para se integrar naquela borda de creme de manteiga. Porque se você fizer isso, corre o risco de sair do bolo. E isso pode causar escorregões e deslizamentos, o que definitivamente não queremos. Então, eu já preenchi o recheio, agora posso terminar com o restante do creme de manteiga. Então, eu gosto de envolver todo esse recheio com uma camada de creme de manteiga por cima. Então, vou espiralar o creme de manteiga como normalmente faço e cobrir toda a superfície para que eu não consiga ver nenhum recheio restante. Com o recheio totalmente coberto pelo creme de manteiga, posso aplainá-lo usando minha espátula, apenas algumas voltas com a mesa giratória. E é aqui que você precisa ter muito cuidado. Se empurrar demais, corre o risco de espalhar o recheio para fora. Então você realmente quer conter esse recheio dentro. E agora a segunda camada de bolo pode ir por cima. Certifique-se de que está centralizado e repita o processo. Faça o contorno com o saco de confeitar, coloque o recheio com a colher, espalhe. Então, eu já vi pessoas adicionando o recheio assim e depois continuando com outra camada de bolo e na verdade não há nada de errado com isso. Mas eu vejo que uma vez que você cortou o bolo, você quer que cada mordida deste bolo tenha a mesma proporção de massa, recheio e creme de manteiga. E pense nisso, se o meio só tem o recheio e não o creme de manteiga, então só terá pedaços da massa e recheio sem o creme de manteiga. Por isso também aplico essa camada de creme de manteiga. Então mais uma vez preencho todo o layout com meu creme de manteiga. E eu esqueci de mencionar que mantive o sabor de baunilha neste creme de manteiga, nivelando com a minha espátula. Última camada de bolo.
E então, para segurança extra, eu sempre passo mais creme de manteiga onde as camadas se encontram, para garantir que o creme de manteiga e o recheio permaneçam dentro. Isso naturalmente acrescenta mais creme de manteiga às camadas de migalhas. Terminarei a camada de migalhas agora, como eu normalmente faria, com um pouco de creme de manteiga no topo, ao redor da parte inferior e depois espalho no topo, como eu normalmente faria movendo o creme de manteiga de um lado para o outro, envolvendo todas as migalhas. O mesmo do lado, empurrando aquele creme de manteiga realmente para dentro, garantindo que o recheio esteja bem seguro. Agora, se você está nessa etapa e começa a ver o recheio vazando, então apenas evite a área onde está vazando e aplique sua camada de farelo o mais rápido possível. Coloque-a no freezer e depois faça uma segunda camada para a sua camada de farelo. Felizmente, todo o meu recheio ficou dentro do bolo, então apenas uma camada de farelo será suficiente para mim. Mas eu recomendo fortemente fazer 2 camadas de farelo se o seu recheio começou a vazar um pouco. Então, terminarei esta camada de farelo como de costume. Então a camada de farelo, como eu disse, foi feita como de costume, e agora iria para a geladeira ou freezer. Então agora o que eu vou fazer é realmente mostrar como fazer isso em um bolo de 4 polegadas, mas com uma técnica um pouco diferente. Vou mostrar agora uma técnica diferente para adicionar recheio ao seu bolo usando 4 polegadas. Agora você pode aplicar a mesma técnica ao bolo de 6 polegadas que fiz antes, mas sugeriria fortemente para qualquer coisa menor, porque é um bolo menor, mais fino. É mais propenso a deslizar. Portanto, aconselho usar essa técnica. Há uma etapa extra envolvida que você verá, mas o primeiro passo é pegar a forma em que você assou os bolos. Apenas uma delas, com algum acetato, e este acetato se encaixará dentro da forma assim, e agirá como uma parede. E na verdade vamos montar o bolo por dentro com o acetato. Então, primeiro você vai querer colocar o primeiro pedaço de bolo dentro da forma, pode ter que soltá-lo, aí está, e obviamente, como é a mesma forma em que você assou o bolo, ele se encaixa bem e confortavelmente. E agora o que vou fazer é exatamente o que fiz antes. Vou fazer uma borda de buttercream ao redor, mas desta vez vou fazer isso dentro da forma e alinhado com o acetato. Então vou fazer uma borda tocando os acetatos ao redor de todo a lateral da forma. Isso é um pouco mais difícil de manter uniforme, mas desde que esteja alinhado com o acetato assim, está perfeitamente bem. Agora vou pegar uma colherada do meu recheio escolhido, colocá-lo dentro e por causa do cano é um pouco mais difícil de espalhar, mas novamente eu uso a colher de chá para chegar o mais perto possível da borda. E você sempre pode adicionar mais se necessário, mas lembre-se de não deixar o recheio muito grosso. Então, como da última vez, você vai querer preencher o resto dessa camada com creme de manteiga, fazendo um espiral. E por enquanto estou indo de fora para dentro para encapsular esse recheio assim. Então eu tenho essa espiral de creme de manteiga dentro da lata. Agora, claramente está em um ângulo mais desafiador para usar uma espátula. Mas o que eu posso fazer é, na verdade, ir direto com a segunda camada de bolo assim. Esse pedaço sempre dá medo. E apenas pressione o bolo para baixo e isso vai aplainar essa camada. E eu sempre uso a lata como guia para garantir que esteja uniforme. Agora vou fazer a mesma coisa de antes. Adicione a próxima camada com recheio. Então, claramente, é só a seção de camadas. Não é a camada de migalhas. Isso precisa ir para o freezer agora para firmar completamente, então deve ficar por cerca de 10 a 15 minutos no freezer. Se falta espaço no seu freezer, você pode sempre guardá-lo na sua geladeira por um pouco mais de tempo, porque isso agora vai ficar firme, então faremos a camada de migalhas. Se você tivesse construído isso do modo usual, teria sido um total desastre. Já estive lá antes, então estou só te auxiliando, ok. Coloque isso no freezer e faremos a camada de migalhas depois. Vou colocar no freezer, em seguida preparar a camada de migalhas. Este bolo esteve no freezer por uns 15 minutos, e ao pressionar o lado, pode-se perceber a firmeza e a cobertura de manteiga dura.
Agora, precisamos colocar isso na base do bolo e fazer a camada de migalhas. Então, o que eu tenho aqui é uma base de bolo menor de 4 polegadas em cima de uma base de bolo maior, porque isso vai ser o topo de um bolo de 6 polegadas, precisa estar em sua própria base de bolo. Então eu já preparei isso, vou colocar o buttercream assim para grudá-lo. E então minha parte predileta, que as pessoas consideram assustadora. Vou virar o bolo de cabeça para baixo naquela tábua menor, pressione-o com segurança. Essa lata é, na realidade, uma lata de fundo solto, o que significa que o fundo da lata fica lá. E eu posso então levantar isso separadamente. Se não tiver forma com fundo removível, pode colocar um pedaço de papel antes da primeira camada. Ao montar as camadas, evite que grudem, mas geralmente sai bem de qualquer maneira. Agora certifique-se de que isso está reto, nem o que eu acho que está. Então, outra parte muito satisfatória, podemos retirar o acetato. Se ao retirar o acetato sair muito creme de manteiga, precisa esfriar mais. Agora, posso preencher áreas que carecem de creme de manteiga suficiente, mas também adicionar um pouco mais de creme de manteiga na camada de migalhas. Então, como de costume, apliquei nos lados. E preencha e você pode ver que nenhum daquele recheio interno de coalhada passou, o que significa que está bem seguro por dentro. E agora posso aplicar essa camada de migalhas sem que o bolo se mova tanto. Portanto, mesmo sem adicionar recheio, sempre uso a técnica do acetato em bolos de 10 cm. É mais fácil cobrir com glacê, pois se move menos por ser pequeno. Então, posso finalizar a camada de migalhas como de costume? Então aí está, 2 técnicas diferentes de como montar seu bolo com aquele recheio extra. Espero que tenha gostado. Lembre-se que todas minhas receitas estão no meu canal e no novo livro, onde ensino como fazer, passo a passo com belas imagens. Inseri todas as informações abaixo. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e até breve para mais tutoriais.